Boa noite, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Sumo de Laranja. Aqui em estúdio já temos o nosso primeiro convidado, Bruno Melim. Bruno, muito bem-vindo aqui ao podcast. Boa noite, obrigado. É sempre um gosto iniciar ou reiniciar este projeto e, naturalmente, desejar as maiores felicidades. Quisemos começar ainda em dezembro, portanto, é o que justifica o novo convite que agradeço e, naturalmente, vamos falar um bocadinho descomplicando e tendo uma principal mensagem que é esta necessidade que nós assumimos este mandato de termos também mais conteúdos diversificados e também ter uma maior presença digital. Sem dúvida. E agora vamos trocar um bocadinho de papéis. Ok. Em 30 segundos, quem é o Bruno? Olha, o Bruno é alguém dedicado, esforçado, trabalhador, que nunca tem pressa nem para aceitar nem para se levantar. É uma pessoa extraordinariamente poupada, para não dizer sovena. Gosta de desporto. Tem atenção também àquilo que são as artes e a tecnologia, mas confesso que não acompanho com tanto gosto e naturalmente sou presidente da JSD há alguns anos, uma fundi como licenciado em Direito e advogado estagiário que fui e que pretendo voltar a ser em breve. Sou uma pessoa com muitas áreas de interesse, como vejo, portanto nunca é monótono numa conversa comigo, pelo menos assim acho. Não vai ser. Mas então, tu disseste, presidente da JSD Madeira, também és deputado. Sim. Na Assembleia. Alguma vez assustou-te o facto de estares a representar várias gerações de jovens? Sentes esse peso ou é coisa fácil? Não, é assim, é claro que nós temos que ter consciência quando assumimos uma função em representação de alguém que, em primeiro lugar, os cargos são limitados em função do tempo. Eu costumo dizer que quando fui eleito deputado e quando tomei posse, nesse dia faltavam 4 anos para a nova eleição, mas a partir desse momento faltaram 3 anos, 11 meses e 29 dias e algumas horas e segundos. E esse tempo é um tempo que passa muito depressa, é um tempo em que temos que dar voz a muitos dos problemas que sentimos nas ruas, desde os amigos mais próximos às pessoas mais distantes, àquelas que são as nossas percepções da sociedade, mas ao mesmo tempo temos que criar um conjunto de respostas e perceber o que é possível. Uma coisa é o que é desejado e outra coisa é o que é possível. E é um equilíbrio muitas vezes difícil. Tivemos um contexto nos últimos 3 anos altamente adverso, desde a história da pandemia, à questão agora da guerra que foi subir os preços de uma forma que se tornou algo inconfortável para as famílias e para os jovens em particular, em matérias como a habitação, como a mobilidade, como o emprego qualificado com remunerações mais altas ou tendencialmente melhores do que aquelas que nós temos vindo a conseguir em termos de mercado, do ponto de vista da Europa e do ponto de vista nacional também, e a região não se desliga disso, como é óbvio. E portanto é difícil agora, naturalmente que não tenho medo de representar as pessoas, eu digo aquilo que penso, digo e procuro dentro do grupo parlamentar vincar essa posição e ainda agora no orçamento regional, isso foi visível, demonstrar aquilo que de bom se faz, não quer dizer que esteja tudo perfeito, que esteja tudo feito, não é isso. Há um conjunto de coisas que temos que fazer, que temos que melhorar, mas também há muitas coisas que estamos a fazer e que noutros sítios do mundo, da Europa e mesmo no nosso país não se fazem. Acho que isso também é importante relevar e acho que o papel da JSD tem sido muito importante nessa consciencialização, no desenvolvimento de novas políticas, na consciencialização, como eu dizia, de outros temas, dar a conhecer também aos mais jovens aquilo que se faz. Agora, não, objetivamente é um desafio, às vezes há circunstâncias desafiantes, mas objetivamente não tenho medo. Quem tem medo compra um carro. Já dizia Mário Soares. É verdade, e sem dúvida que a política requer muito tempo, muita dedicação e muita vontade para fazer acontecer as coisas. Tal como tu disseste, nem tudo se vê à primeira vista, há muito trabalho backstage, não é muito trabalho que não se vê, mas que é sem dúvida muito importante e requer muito tempo. Tu no último podcast disseste que tinhas aqui alguma dificuldade em gerir a tua vida pessoal com a tua vida profissional e é uma realidade, muitas vezes vivida. Qual é o teu grande conselho para as pessoas que estão a começar neste momento na política e querem aprender a gerir da melhor forma possível a sua vida política com a sua vida pessoal? Eu acho que há sempre, em tudo na vida é preciso um equilíbrio. Objetivamente, quanto maiores são as ambições políticas que se têm, maior é o tempo que se tem de investir, porque a política, tal como a economia, como qualquer outra área, é um resultado do tempo que investimos em virtude da qualidade desse mesmo tempo e da repercussão que tem. E, portanto, objetivamente, é preciso muito tempo e, acima de tudo, ter muita disponibilidade, e se me permites a expressão, não é muito bonita de dizer, mas é preciso ter pachorra para ouvir, para estar, para falarmos com as pessoas, para percebermos os seus problemas, porque uma coisa é sabermos quais são os problemas, outra coisa é percebermos e sentirmos na pele. E isso dentro de gabinetes e dentro de sedes ninguém consegue perceber. Agora, objetivamente, para quem quer ter uma vida
de emprego das 9 às 5 e ter fins de semana, a política seguramente não é o melhor sítio para estarem. Porque há dias há dias e há semanas em que eu tenho muito mais atividade de quinta a segunda do que propriamente segunda à quinta. Pois, embora o Parlamento também tenha muitas vezes essa exigência, porque todos os dias podemos ter diplomas diferentes. Agora, objetivamente, é preciso investir, ter disponibilidade, perceber que a vida política é feita de sacrifícios, para vermos as pessoas na primeira linha da televisão, na primeira linha dos cargos governativos, sejam em governos regionais ou em câmaras municipais. Houve muito tempo investido, houve muita disponibilidade e que não é fácil, e pode ser muito bom a ganhar dinheiro, ou pode ser muito bom advogado, ou pode ser muito bom arquiteto, mas isso não faz de ti um bom político. A política, se calhar, é provavelmente a única área em que tu seres diferenciado do sentido da tua formação é positivo, mas não é condição obrigatória para seres ótimo, ou para seres muito bom. E, portanto, é uma componente humana, e eu na JSD tento transmitir muito isso aos nossos novos militantes, que a política é a relação, é a ligação que criamos com as pessoas, é a empatia, é a capacidade de respondermos aos problemas, mas também não podemos ser só filósofos que levantam sub-hipóteses e que não concretizam. Não, é preciso a cada problema encontrarmos pelo menos uma solução. E nesse sentido, existe tempo, existe dedicação. Agora, objetivamente, não é inconciliável, senão eu não tinha nem vida pessoal, nem tinha Nunca vida levas política. o trabalho para casa. Não, isso não é, isso na política não se pode dizer isso, porque o telefone toca às 10 ou às 11 da noite e é preciso resolver, ponto. Não, isso não se pode dizer, mas objetivamente não é preciso estar a fazer política no dia 25 de dezembro ou no dia 1 de janeiro, é preciso haver equilíbrios. Agora, objetivamente, não é de toda uma vida, nem com pouca exposição, nem com pouco escrutínio, nem com pouco mal dizer dos outros, porque há muita inveja, nomeadamente em quem tem exposição e quem está, quando eu digo no palco, não é necessariamente nos lugares mais importantes, mas com alguma visibilidade, mas isso na política e nas outras áreas. Portanto, resumindo, é desafiante, é preciso, e a experiência e a maturidade, e a verdade é que também já sou presidente da JSD há 4 anos e meio, também me foi dando outra forma de gerir a agenda e o tempo. Mas objetivamente não é fácil, mas não é nada que não se faça. É preciso tal coisa, dedicação e empenho. Como em tudo, não é? Claro. E tempo também para treinar, não é? Sim. Tu no último podcast já estavas aqui numa transformação de estilo de vida, já estavas a cuidar mais de ti, já mostravas o lado de ir mais vezes ao ginásio, teres mais cuidado com a tua alimentação. Eu pessoalmente, obviamente como nutricionista, também achava isso muito bom e continuo a achar. Mantemos o foco, Bruno. Sim, mantemos o foco. Podemos publicitar mais ou menos, porque eu tinha inicialmente, e é verdade, eu frequento o ginásio muito cedo, se possível sempre às 6h30 da manhã, ou entre as 6h30 e as 7h30, em virtude de ir de termos o Parlamento às 9. E então, muitas vezes, à chegada, tirava uma fotografia no Insta Story, e muita gente dizia-me, eu ainda estou a acabar de acordar, e já acordo arrependido porque já vi o teu Instagram. Então, normalmente, eu agora tenho posto menos, não ponho todas as vezes que lá vou. Sentes essa responsabilidade de passar essa imagem para os mais novos, de promover o autocuidado, promover um estilo de vida mais cuidado? Sentes essa necessidade? Por vários motivos, e vamos ser muito objetivos. Em primeiro lugar, porque na Madeira, eu gosto muito da Madeira, e foi a terra onde eu nasci, cresci e onde escolhi viver, mas também não escondo que, tendo em conta que o meu processo transformacional foi rápido, havia muita gente muito maldizente que atribuía a várias hipóteses, ou a todas as hipóteses, menos um esforço diário de alimentação e de ginásio. Eu não fazia ginásio todos os dias, é verdade, fazia 4 vezes por semana, mas faço 3 a 4 vezes por semana. Mas, portanto, em primeiro lugar, para demonstrar que, com foco e com a responsabilidade, nós atingimos sempre o resultado, nessa área ou noutras. Mas, sobretudo, porque eu apercebi-me de outra coisa. Nós temos que, no desenvolvimento das nossas vidas, ter outros escapes para aquilo que é a nossa profissão, a nossa vida familiar, os nossos momentos, digamos assim, connosco próprios. E isso pode ser do desporto, pode ser nas artes performativas, pode ser a visitar galerias. E uma das coisas que me faz sentir bem é o desporto, porque eu até aos 16 anos fui desportista, depois na altura da faculdade não fui, e quando regressei voltei a essas rotinas. E é muito importante demonstrarmos, sobretudo para as pessoas que, como eu não tenho nenhum problema em assumi-lo, que estavam em situações de obesidade ou de pré-obesidade, que é possível reverter, e quanto mais cedo fizerem, melhor para as suas vidas. Claro, não é preciso já a pessoa ter a dor para começar a tratar, é já aqui na prevenção. Tanto que eu fiz essa transformação, porque na altura quando voltei à Madeira, comecei a fazer exercício, mas não tinha cuidados especiais com a alimentação. E tinha sempre um peso estável. Eu, durante alguns anos, não engordei nem emagreci. Depois,
Quando me apercebi que com esse esforço ou seja, era uma pessoa estável naqueles consumos e que podia otimizar a qualidade de vida, percebi isso e cheguei aos 25 anos e ainda tinha muitos parâmetros, por incrível que pareça, que eram próprios do meu histórico enquanto atleta. E eu percebi que aquilo aos 25 anos era bom, mas aos 30 anos podia-me acontecer alguma coisa, ou entre os 25 e os 30, porque aos 25 não é suposto haver problemas de saúde. E então fui na desportiva que encarei esse processo e hoje percebo, um processo que se iniciou há sensivelmente mais a fundo há 2 anos, que há muitas coisas, quando nós estamos num determinado papel ou numa determinada circunstância, as pessoas só compreendem que estavam nessa circunstância e depois deixarem de estar. E isso muitas vezes é um alerta para as pessoas se mobilizarem a fazer, e dentro do que me é possível, como é óbvio, da exposição que tem e da relevância que posso ter ou não, que isso é sempre muito subjetivo, passar uma mensagem de que é possível, de que é bom e que somos pessoas melhores, não porque parecemos mais bonitos ou mais feios, ou mais cuidados ou menos cuidados, por uma questão de investimento, não no hoje, mas no daqui a 20, 30, 40 anos. Claro, e é sem dúvida muito importante. Já estou a ver aí que tu tens uma veia da área da saúde, o teu pai também ligado à área da saúde. Se não houvesse direito, se não houvesse política, onde é que estaria o Bruno? Eu provavelmente tinha tirado gestão. Gestão, nada de saúde, nada, não te imaginas? Nada. Tanto que eu fiz em 2011, pai, no final do meu 9º ano, fiz psicotécnicos, nós fazíamos aqui na escola na Madeira e eu por acaso fiz fora também. E houve 3 áreas que deram logo como áreas de rejeição. Foi medicina, arquitetura e engenharias. E reconheço, muito respeito que tenho a amigos arquitetos, a muitos amigos médicos. O meu grupo de amigos tem amigos fora da política, tem muitos médicos. E tantas engenharias também. A geometria descritiva não seria seguramente para mim. Não. Provavelmente teria sido gestor. Ou teria-me formado em gestão. Gestor, acho que uma pessoa pode ser sempre, pode fazer formações ao longo da vida e depois pode ser empresário, não sei, mas se eu não fosse licenciado em Direito, provavelmente teria ido para Ciências e Tecnologias e teria sido formado em gestão. Muito bem, mas estás muito bem aqui na política. Mas a política não é profissão, a política é atividade. Muito bem, mas política, por enquanto, estás aqui presente, tanto a nível regional como a nível nacional. Sim. E também, aqui és vice-presidente da JSD Nacional e a pergunta que não te sai na cabeça é esta. Optaste por esse cargo para fugir da Madeira quando tiveres a oportunidade? Não, de todo. É uma pergunta que me fazem muitas vezes. Não, eu optei. Não, primeiro, fui convidado há 2 anos, quando o Alexandre se candidatou pela primeira vez para esse cargo, uma circunstância também penso que particular, houve uma eleição com 2 listas, e isso é bastante frequente, mas nós, pelo contexto e pelo resultado que o PSD tinha tido a nível nacional em 2019, nós não éramos assim tantos deputados eleitos pela JSD com a idade de nos mantermos em funções no mandato de 20 a 22. A verdade é que a Madeira também apoiou em bloco o Alexandre e isso concretizou-se em muitos votos. A Madeira foi uma das distritais que mais votos deu ao Alexandre e, portanto, objetivamente, nós criámos condições e ele convidou-me para esse cargo. E eu quis aceitá-lo essencialmente porque acredito que nós podemos ser titulares de cargos nacionais sem termos que viver em Lisboa. E podemos contribuir para a formação política do país, do nosso partido, das propostas, de levarmos aos sítios e centros de decisão e conhecermos lá pessoas para resolvermos problemas da Madeira e de outras áreas do país, sem necessariamente vermos em Lisboa. E facto é, não estou a dizer que isso foi o motivo de todo, mas hoje o presidente do PSD Madeira é presidente da mesa do Congresso do Partido a nível nacional, houve outros dirigentes do PSD Madeira que tiveram em funções nos últimos mandatos nacionais do PSD e isso é revelador de que se calhar faz sentido. A minha proeminência ou a minha importância na JSD é sempre muito relativa. Eu hoje sou o primeiro vice-presidente da Comissão Política Nacional, mas o mais importante não é o Bruno se quis ser ou se quer ser presidente da JSD Nacional, até porque não quero, o reconheço desde já. É muito uma importância de demonstrar eu não quis, mas sentia que se um dia alguém quisesse não tinha esse caminho feito. Ou seja, não havia uma percepção de que era possível a Madeira estar nestes sítios, estar nestes lugares. Hoje tenho a consciência, pelo trabalho que a JSD Madeira tem feito, é possível. Não quer dizer que seja fácil, mas é possível. Um dia, numa circunstância muito específica, se alguém quiser trilhar esse caminho, há um caminho previamente feito e foi essa a minha preocupação.
Muito bem. E o ano 2022 está a terminar. É verdade. Costumas escrever os objetivos para o próximo ano? Não, eu não sou uma pessoa que define objetivos para os próximos anos ou para os próximos momentos. Eu sou uma pessoa muito pragmática e muito, não da circunstância, mas uma pessoa que cria as ambições, porque eu faço a minha vida de grandes objetivos, mas que se concretizam em pequenas metas. Agora, evidentemente, 2023 tem algumas concretizações pessoais e Antes de políticas irmos também. para 2023, 2022, qual foi o momento que mais te marcou? Quer na vida política? Há vários momentos. Em 22... e marcar pode ser positivo ou negativo. Do ponto de vista negativo ou de alguma sensação de saber a pouco, reconheço que o facto de nós não termos, e não tenho nenhum problema em assumir, se calhar não fica bonito nem é politicamente muito interessante, mas uma das coisas que me soube a pouco, do ponto de vista político, foi o facto de não termos conseguido eleger o Diniz para a Assembleia da República, porque achei sempre que, embora não sendo fácil, que ia ser possível, e foi por uma meia dúzia de votos que isso não aconteceu e que, portanto, naturalmente foi um objetivo que gostaríamos de ter concretizado, mas lá está, não depende de nós, depende sempre da votação e o PS teve uma maioria absoluta e isso também houve um reflexo na região. Momentos positivos do ponto de vista político, acho que nós conseguimos regressar com as grandes formações políticas na Universidade de Jota e acho que globalmente a JSD tem tido um papel de renovação de quadros do partido, de novas filiações, de desenvolvimento de novos protagonistas, mesmo em termos autárquicos. Hoje vemos nas assembleias municipais, nas assembleias de freguesia, muitos jovens a intervirem. Acho que isso é um papel que não é do Bruno, é da JSD e que naturalmente eu espero que da mesma maneira que tiveram algum reconhecimento nas listas em 2021, nas autárquicas, e em 2022 desenvolveram bons trabalhos, que o partido, nomeadamente o seu presidente, tenha essa atenção para renovarmos também alguns quadros do nosso partido em 2023, porque há eleições regionais e eu gostava muito, e não escondo, nem tenho escondido, não tenho passado, que o grande objetivo da JSD é aumentar objetivamente a sua representação nas próximas eleições regionais. E então, as tuas ambições futuras 2023? Em 2023, em termos políticos, há uma preocupação de mantermos esta dinâmica. Nós vimos de uma renovação da estrutura da JSD por novos cargos regionais, novos elementos da estrutura regional. Temos hoje também novos presidentes de conselho e a minha preocupação agora é o enfoque em conseguirmos criar as condições para ser uma transição suave. Ou seja, nós hoje temos muitos presidentes de conselhia que são muito jovens, quando digo muito jovens, abaixo de 25 anos, que nunca estiveram nas funções e que, portanto, é um desafio tê-los nessas funções, tê-los a trabalhar, tê-los a manter a mesma dinâmica, é porque só com essa dinâmica é que nós depois podemos exigir a continuidade de vários anos, porque a política é sempre um espelho, nunca é aquilo que nós somos neste momento, é a percepção que tu criaste durante 2 ou 3 anos e no momento do voto vais votar. É a percepção que tu crias, nunca não é no momento do voto, não é no dia da eleição, é sempre anterior. E, portanto, do ponto de vista político, é desenvolvermos esse trabalho e continuarmos com esta dinâmica e toada individual e coletiva da JSD. A título pessoal, eu sou uma pessoa sempre muito poupada, como também sou nos recursos económicos, e portanto, desde que haja saúde e acima de tudo haja justiça nas opções que se façam e tudo mais, eu sou uma pessoa extraordinariamente tranquila e normalmente bem resolvida. Portanto, eu não sou daquelas pessoas que têm anos melhores ou piores. Normalmente os meus anos são bons. Tudo bom. Não, e vai correr tudo bem. Obviamente nós vamos nos adaptando ao caminho, mas claro, quando sabemos para onde queremos ir, tudo corre bem. É mais fácil. É verdade. E então, Bruno, vamos espremer a laranja? Vamos sim. Muito bem, vamos então para a segunda parte aqui do podcast, em que tu apenas podes responder copo cheio, copo vazio. Okay. Não há aqui copos intermédios, nada disso. Vamos a isto? Vamos sim, senhora. Primeiro, Alexandre Poço. Copo cheio, copo cheio. Eleições 2023. Temos que continuar a encher o copo, mas copo a caminho de encher. Universidade Jota. Copo cheio, copo cheio. Esperemos que em 2023 possamos realizar em tão boas ou melhores condições. 125 euros do Costa. Copo vazio por uma questão simples. Permite-me que é... Não duvido que as pessoas necessitassem. Agora, a forma como foi distribuído não era aquilo que eu faria, porque houve gente que recebi, que é titular de vistos gold e que teve acesso a isso. Portanto, a partir desse momento, acho que a medida está altamente pervertida. Cristiano Ronaldo. Copo cheio. Claro, não podíamos aqui deixar... Copo cheio. Muito bem. E uma última pergunta aqui, para terminarmos o nosso podcast. Se esta laranja pudesse congelar um momento da tua vida e pudesses
perdurar para sempre essa memória, qual seria? Tenho vários momentos da minha vida bastante interessantes. Apenas um. Não, agora é assim, se calhar o momento em que e traduzindo isto também para aquilo que as pessoas que provavelmente vão ver este programa conhecem, eu congelaria, portanto, na minha vida pública e política, provavelmente a noite das eleições autárquicas de 2021. Certíssimo, Bruno. Muito obrigada aqui pela tua presença. Eu. Foi um prazer. Obrigado. E nós voltamos aqui para o próximo episódio. Deixem os vossos comentários, deixem o vosso gosto e até à próxima.